bem construído que o crime ele é formado por tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Então, o fato típico, quando começou, ele se concentrava em aspectos objetivos, conduta, resultado, nexo causal. Tá? O que a gente vai ver hoje não faz bem parte, não é considerado elementos do tipo penal, mas estão integrados lá porque, a partir do momento que eu já tenho a ideia do que é ação, resultado e causalidade, eu tenho que começar já a definir os critérios de imputação. Ou seja, em que hipótese, em que situações o sujeito já começa a responder criminalmente pelos seus atos. Então, na maioria dos manuais, o que a gente vai ver hoje é visto logo depois que a gente estuda a ação e causalidade. Tá? Ou seja, qual é a dinâmica do delito, o que o sujeito ele tem que praticar para começar a responder criminalmente pelos seus atos. Tá bom? Então, ainda estou devendo para vocês até semana que vem, eu vou postar aqui no meu canal, vou fazer um vídeo sobre imputação objetiva, tá? Talvez até depois, porque primeiro a gente vai entender bem o que é o fato típico, na próxima aula vamos falar de dolo e culpa, que é a imputação subjetiva, tá? Aquele critério de limitação da causalidade que a gente usa, a análise da previsibilidade, tá? E aí para a gente poder entender o que lá na Alemanha eles estão construindo a respeito da imputação objetiva. Tá? Valeu, Andréia. Obrigado, boa noite. E, pois bem, então vamos começar. Então vamos lá, vamos começar. Tudo que a gente for falar aqui, tá, vale apenas para os crimes dolosos. Tá? E a gente também, basicamente, vai estar falando de ação, mas são todos crimes dolosos. Então, quando um sujeito ele deseja, ele quer praticar um crime, obrigatoriamente ele vai ter que seguir um caminho. Então, quando a gente fala em iter criminis, nada mais é do que o caminho que o sujeito percorre, tá, na prática do delito até o momento da consumação. Então, esse iter criminis, esse caminho, ele é formado por 4 fases. Então, ele vai ter que passar por 4 partes, 4 fases diferentes. E esse é o lance, eu tenho que saber a partir de que momento o sujeito ele já responde criminalmente. Então, vamos usar o nosso data show. Eu ainda não aprendi como é que faz o share aqui. Então, aqui abri o PowerPoint. Então, iter criminis. Então, cogitácio, atos preparatórios, execução e consumação. Essas são as 4 fases do iter criminis. Então, vamos ver cada uma. Então, primeiro, cogitácio. A cogitácio é o momento da elaboração mental. É o momento em que o sujeito está pensando se ele vai praticar o crime, se não vai, o que ele vai fazer. Ele decidiu, eu vou praticar o crime, mas como é que eu vou fazer isso? Esse momento, o momento da cogitácio, é impunível. Vão anotando isso. Não é punível a cogitácio. O fato de eu pensar, eu querer praticar um crime, não é crime. Mesmo que eu comente com alguém, eu vire para alguém, cara, que vontade de matar meu chefe, que saco e tal. Mesmo que alguém ouça, eu vou pegar aquele dinheiro, mesmo que alguém ouça, isso não configura crime. A vontade de praticar crime não é crime. Como nós já vimos sobre a ação típica, eu tenho que ter a exteriorização dessa vontade que venha a gerar um dano ou perigo de dano ao bem jurídico. Então, senão a gente estaria, a dica cinematográfica de hoje, Minority Report, tá? É um filme com Tom Cruise num futuro isso seria totalmente descabido, seria antidemocrático, inclusive, tá bom? Pois bem, então o cogitácio não é punível. A segunda fase é dos atos preparatórios. Via de regra, também não é punível. Então, nos atos preparatórios, eu já me decidi e eu já começo a exteriorizar minha vontade. Então, eu já começo a praticar uma ação realmente voltada para a prática do crime, mas no sentido de buscar informações, elementos, ferramentas, eu começo a me preparar para o delito. Então, eu começo a buscar informações sobre um ex-funcionário da loja, um ex-funcionário do banco, começo a buscar informações sobre qual é o tipo de cofre que tem lá no banco, começo, então, eu preciso, para eu arrombar, não sei o que, eu preciso de um pé de cabra, eu vou comprar o pé de cabra, tá? Naquele exemplo que a gente viu, eu quero invadir uma casa, preciso de uma escada, eu vou arrumar uma escada. Então, olha só, via de regra, não é punível, certo? O mero fato de eu comprar uma escada é crime? Não é. Então, pelo princípio da legalidade, a regra geral é que os atos preparatórios não sejam puníveis, tá? Então, vou arrumar um pé de cabra para arrombar lá. É crime? Não. Comprar um pé de cabra não é crime. Perceberam? Então, só será considerado crime, só será punível o ato preparatório
quando expressamente previsto em lei. Então, alguns tipos penais podem prever de forma autônoma, descrever já como um crime, tá, a prática de um ato preparatório. Tá? Ou seja, eu já especifico, defino, identifico ali o risco de se chegar a um determinado crime, e os atos preparatórios que são anteriores, eu já defino como um crime autônomo, ok? Então, exemplo, temos o do artigo 288, que fala da associação criminosa, em que basta que eu tenha 3 pessoas que vão se reunir para planejar a prática de vários delitos, isso por si só já vai configurar o crime, tá? Então, também lá nos crimes contra a fé pública, então você possuir petrechos para falsificação de moeda. Então, você comprou o papel moeda, comprou a tinta, já está lá com prensa, molde, tudo certinho. Mas tu ainda não falsificou um realzinho sequer. Mas aí a polícia vai lá e te pega. Você já responde, está no ato preparatório, ainda não falsifiquei moeda nenhuma, tá? Mas nesse caso eu já tenho ali uma previsão legal. Então o sujeito ele já vai responder criminalmente, tá? E aí nós vamos ter em crimes ambientais, nos crimes de terrorismo, há uma tendência, começa a ter uma proliferação de criminalização de atos preparatórios, algo que é muito criticado pela doutrina garantista do direito penal, porque você começa a expandir as possibilidades do direito penal. Tá? Então, situações como crime ambiental, o cara estar portando algum instrumento de caça ou de pesca em área de preservação ambiental. Tá? Então, você presume que então, ele vai gerar um risco ao meio ambiente. Então, geralmente, isso está atrelado a crimes de perigo abstrato. Né? Então, é o perigo do perigo, então é algo presumido. Então, o cara está com um molinete numa área de preservação ambiental que não tem rio. O cara está indo para casa. Ele fala, você está com algo feito para pesca. Mas aqui não tem rio. Aí não importa, você está agindo contra a lei. E aí o cara vai preso, né, em uma situação totalmente irracional. Então, esse é um risco que se corre. Tá? Mas, então, anotem isso. Então, atos preparatórios, via de regra, não é punível, salvo quando expressamente previsto em lei. Beleza? Terceira fase, atos executórios. Cheguei até a colocar lá, tem várias teorias, não precisa se perder tanto nisso. Tá? A melhor teoria, o que a gente trabalha aqui é o seguinte, de forma majoritária. O ato deixa de ser preparatório e começa a se tornar uma execução quando a gente inicia o ataque ao bem jurídico. Lembra? Estamos falando de crimes dolosos. Então, intencionalmente, o sujeito inicia um ataque ao bem jurídico, gerando risco ao bem jurídico, em conformidade com o plano concreto do autor, segundo aquilo que ele planejou, óbvio. Tá? Então, a partir desse momento, a conduta dele já passa a ter uma relevância jurídico-penal. Ele já começa a responder criminalmente, ainda que seja pela tentativa. Tá? E o que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, aqui, o sujeito ele já puxou a arma, deu o primeiro tiro, o cara pegou a faca, está correndo atrás do sujeito. Então, ele deu um tiro, o cara fugiu, correu, não pegou, ele vai responder pelo quê? Tentativa de homicídio. Estou com a mão dentro da bolsa da colega para subtrair o seu celular. Mas nesse momento chega alguém e me segura. Né? Fala, olha só que ladrão. E proíbe que eu pegue o celular. Então eu estou iniciando um ato executório, não cheguei na consumação, porque ainda não consegui subtrair o bem, mas eu já respondo por tentativa de furto. Então, a tentativa, que a gente vai ver daqui a pouco, é quando eu já estou na execução, mas eu não chego na consumação, por um fato alheio à vontade. Ok? Então, os atos executórios vão se dar quando se iniciado o ataque ao bem jurídico em conformidade com o plano concreto do autor, certo? Mais uma vez, a live ficará gravada aqui, e aí depois, qualquer dúvida, é só voltar. Muito bem. E, beleza. E a quarta fase é a consumação. Moleza. Tranquilo. Né? Então, a consumação é quando eu consigo preencher, tá, os elementos previstos no tipo penal. Então, cara, aí não tem jeito. Uma consumação é diferente da outra, porque vai depender do quê? Vai depender do que o tipo penal exige. Já lembrando, o que é o tipo? É a norma incriminadora. Então, cada tipo vai ter uma consumação diferente. É claro que alguns não são muito claros e aí podem gerar uma discussão. Mas, assim, homicídio, matar alguém. Então, vai depender de um critério médico legal. Só vai haver a consumação quando houverá morte. E aí já se pacificou até juridicamente pela lei que fala dos transplantes de órgãos, que a morte se dá com a morte encefálica.
Então, cessou a atividade encefálica, houve a morte ao momento da consumação. Então, eu posso dar um tiro hoje, como a gente viu no exemplo da lei penal do tempo, e o cara vai ser internado e só morre daqui a uma semana. Enquanto ele não morrer, eu ainda estou no âmbito da tentativa. Não vou responder pelo crime consumado. O crime só vai se consumar daqui a 5 dias, quando a vítima vier a óbito. Perceberam? Furto, artigo 155. Subtrair para ser ou para outra em coisa alheia móvel. Então já teve uma discussão e tal, mas hoje resguardaram mais, se prenderam mais a uma interpretação literal, gramatical, em que se consuma através da subtração, que é o verbo. Então, quando eu subtraio o bem, então nesse momento, mesmo que eu logo a seguir seja pego, eu vou então estar respondendo pela consumação do furto. Ok? Beleza. Agora, só um parêntese, um OBS. Alguns autores, como o Greco, fazem uma confusão e colocam aí uma quinta fase, o que é um equívoco, tá? Que é o exaurimento. Vocês vão estar estudando, sei que vocês estão nesse momento de pandemia, de quarentena, não há muito o que fazer, né? E aí eu sei que a maioria de vocês passam horas a fio estudando direito penal, então já devem ter se deparado com essa questão do exaurimento. Tanto é que na minha listinha aqui, na maioria das listinhas dos planinhos que eu botei lá para vocês, não tem exaurimento. A ideia é de alguns autores, como Rogério Greco. O exaurimento seria o quê? Um novo resultado lesivo que ocorre após a consumação, mas como uma consequência lógica prevista no próprio tipo penal, tá? Então, assim, não é você matou o cara e chutou ele, ou escondeu o corpo, não é isso. Pela redação do tipo, ele já prevê a possibilidade de um desdobramento, de uma nova consequência após a consumação. Esse desdobramento pode, no máximo, servir para aumento de pena, mas não é uma nova fase. O crime consumou, acabou. Tá? Então, exaurir significa esgotar. O exaurimento, na prática, a gente se utiliza como uma expressão quando a gente se depara com uma situação que a gente chama de pós-factum não punível. Bonito isso, né? O pós-factum não punível é isso, é uma consequência natural daquele delito em razão da descrição do próprio tipo, mas após a consumação. O crime já está consumado. Exemplo clássico, artigo 159, extorsão mediante sequestro. Depois peguem o código e deem uma olhada. Artigo 159. Eu sequestrei alguém para pedir resgate. Tá? Sequestrei um empresário, levei para o cativeiro para pedir um resgate. Digamos que eu levei para o cativeiro, mas antes de pedir o resgate, a polícia, vizinho, viu um movimento estranho, foi lá, estourou o cativeiro e me prendeu. Eu vou responder pelo crime tentado ou consumado? Pacífico. Consumado. Por quê? Consuma-se com o sequestro. Esse resgate é apenas a minha intenção, é a minha finalidade. Consuma-se com o sequestro. Porém, e se eu ligo para a família, e aí começam lá as discussões, defino o valor, e a família me paga o resgate, e eu solto o cara. O pagamento do resgate, então, vai ser o quê? O exaurimento. Entendeu? O exaurimento é um desdobramento natural daquele delito, que vai ocorrer após ele já ter sido consumado. Então, é algo que, no máximo, pode influenciar ali no cálculo da pena. Beleza? Ok? Então, exaurimento, via de regra, não é fase do intercrimes, mas é uma expressão muito utilizada como algo que vai se desdobrar, mas que não é tão relevante. Vai ser relevante para o cálculo da pena, mas isso é penal 2. Beleza? Ok? Muito bem. Continuando. Visto isso, fechamos o que é o intercrimes. Tá? Agora a gente vai trabalhar a ideia, a situação, tá? Então, do que é a tentativa. Já definimos o que é o crime consumado. Então, o que é a tentativa? Abram lá no artigo 14, inciso 2º, e aí o inciso 2º vai falar da tentativa, e aí o parágrafo único vai falar da sua punição. Começaram as comemorações. E aí é o seguinte, acharam aí? Então, o que é a tentativa? Então, a tentativa ela ocorre quando, iniciada a execução, o agente não chega à consumação por um fato alheio à vontade. Beleza? Então, para que haja tentativa, a gente pode identificar 3 requisitos. Primeiro, de cara, dolo. Só existe tentativa em crime doloso. Daí, a contrário do senso, não há tentativa em crime culposo. Porque no crime culposo, que a gente vai estudar depois, o sujeito ele não tem intenção de gerar aquele resultado, que decorre da imprudência dele. Tá legal?
Então, o sujeito ele tem a intenção de quê? De praticar um crime, de chegar num resultado. Então, segundo requisito, primeiro, tem o dolo. Segundo, o início da execução. Não há tentativa se o sujeito não tiver iniciado os atos executórios. Enquanto ele estiver na cogitácio ou nos atos preparatórios, não há tentativa. Então, o cara, ele arrumou, ele quer matar lá um fulano, ele comprou uma faca nas lojas americanas. Então, ele pegou a faca, está indo na direção do sujeito, e aí tem alguém ali, né, num bar, ele passa em frente ao bar, e tu vai aonde? Ah, rapaz, sabe o Zé? Cara chato, né? Eu vou lá dar uma matadinha nele, rapidinho, e já volto. Aí o cara que tá lá, pô, não faça aí. Vai se queimar, vai se sujar por tão pouco. Não vou deixar, vamos tomar uma cerveja, relaxa aí. Não, rapaz, tu é minha mãe agora? Não, rapaz, me larga, me deixa. Não, aí vai, segura o cara, segura ele, e aí então não deixa ele ir. Esse sujeito que foi impedido de ir matar o desafeto, ele responde por tentativa de homicídio? Não. Por quê? Porque ele ainda estava nos atos preparatórios. Ele ainda não tinha iniciado o ataque ao bem jurídico, ele não tinha iniciado a execução. Então, não há que se falar em tentativa. Pô, então ele responde pelo quê? Por nada. Tá? Não vai responder por nada. Então, a gente também tem que começar a lidar com isso. Nem toda situação reprovável por si só vai gerar uma responsabilidade criminal, até por conta do princípio da legalidade. Ok? Terceiro requisito, que não haja consumação por um fato alheio à vontade. Tá? Então, esses requisitos são cumulativos. Eu quero praticar o crime, tá? Iniciei a execução, mas eu não chego à consumação por um fato alheio à vontade. Ou porque alguém me impediu, eu vou matar o cara, alguém me segurou. A vítima é muito rápida, peguei meu revólver, dei 6 tiros no cara, o cara pula para um lado, pula para o outro, pulou lá, fugiu. Não consegui acertar ele, não atingiu nada, chamada tentativa branca. E aí, eu vou responder criminalmente? Vou responder por tentativa de homicídio, porque eu não cheguei à consumação da morte por um fato alheio à vontade. Ou pode ser até que eu tenha acertado os 6 tiros, tá? Mas ele foi socorrido, não foi nenhum fatal, e ele sobreviveu. Eu ainda vou estar na tentativa. Tá legal? Bom, e aí, esses requisitos são cumulativos, tem que ter os 3, tá bom? Mas como se pune a tentativa? Isso vai estar lá no parágrafo único. Veja o parágrafo único. Eu vou punir a tentativa com a pena do crime consumado. Então, ele queria o quê? Matar? Homicídio? Então, eu vou lá no 121. Aí vai estar lá, pena 6 a 20 anos. Então, eu vou pegar a pena do crime consumado, e aí já entrando um pouquinho em penal 2, o juiz ele vai sair do mínimo do crime consumado. Então, 6 anos. Tá? E ele vai calcular a pena do cara, ver se ele é reincidente, blá, blá, blá. Por último, no final, a última coisa que ele vai fazer, ele vai aplicar essa causa de diminuição de pena. Então, ele reduz a pena fixada até então, do homicídio, de 1 a 2/3. Então, eu pego a pena do crime consumado e diminuo de 1 a 2/3. Então, isso é uma causa de diminuição de pena. Quanto mais próximo da consumação, menor a redução. Quanto mais distante da consumação, tentativa branca, aí maior a redução. Ok? Kevin chegou na área. Valeu, Kevin, obrigado. Valeu. Ok? Beleza. Então, é nesse sentido que configura a tentativa. Ok? Beleza. Se, porventura, surgir alguma dúvida, vocês botem aqui no chat. Continuando. Isso aí a gente está no 14. Quando a gente chega no artigo 15, 16, 17, nós temos institutos que têm uma relação muito próxima com essa eficaz, tá? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. É o seguinte, tem uma lógica direta com o terceiro requisito da tentativa. Lembra que eu falei? Só vai haver tentativa, o cara só responde pelo crime tentado, se ele iniciou a execução e não consumou por um fato alheio à vontade, correto? Daí, a contrário senso, se ele queria praticar o crime, começou, tudo lá bonito, bacana, iniciou a execução, mas no meio da execução ele decidiu não consumar, parar o que ele estava fazendo, então a não consumação não é por um fato alheio à vontade, mas pela própria vontade do agente. Então afasta o terceiro requisito e por isso também afasta a tentativa. Então, primeira coisa, então na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente não responde pela tentativa. Ele só pode responder pelos atos já praticados se configurar algum crime autônomo.
tá bom? Então, como dizia Jack Stripador, vamos por partes. Qual é a diferença? Desistência voluntária, o sujeito inicia os atos executórios e, em meio a eles, quando ele poderia dar continuidade, poderia chegar à consumação, ele decide não consumar, tá? E aí esse é um ato voluntário, não precisa ser totalmente espontâneo, não precisa que ele seja tomado de um sentimento de piedade, que ele fique ali lembrando da sua primeira comunhão e tal, não precisa nada disso. Pode ser, inclusive, por sentimentos oportunistas, deixar para outra vez, tá? Então, o cara vai ali matar um sujeito, deu um tiro, 2 tiros, o cara já caiu, acertou na perna, ele tá ali agonizantezinho, e aí ele chega, pode dar o confere, mas ele olha aquele sujeito ali, pô, desgraçado, o cara todo ferrado ali, eu tenho 17 filhos, pelo amor de Deus, ele fica com pena e larga, deixa o cara lá. Veja, ele poderia ter matado ele, mas não fez. Então, houve o quê? Uma desistência voluntária, e ele não responde pela tentativa, ele só vai responder pelo quê? Pela lesão corporal, tá? Então, aqui eu tenho um pulo do gato, que é o seguinte: qual é a diferença da tentativa para a desistência voluntária? Tem um macetinho, né, muito comum na doutrina, que é o seguinte: na tentativa, eu quero praticar o crime, mas não posso, porque um fato alheio à minha vontade me impediu. E na desistência voluntária, eu posso praticar o crime, mas não quero. Então, na tentativa, eu quero, mas não posso, e na desistência voluntária, eu posso, mas não quero. Beleza? Bonitinho isso. Decoreba para a prova. Se bem que a prova vai ser em casa, mas vai saber na terceira prova, né? Então, vamos lá. Pegaram na tentativa, eu quero praticar o crime, mas não posso, e na desistência voluntária, eu posso praticar o crime, mas eu não quero desistir. Então é meio que um prêmio, ele não responderá pela tentativa, certo? Então, e aí veja só, então se o cara vai invadir uma casa e aparece um cachorro e ele foge, a desistência voluntária? Não é voluntária. Ele foi impelido a fugir, senão ia ele virar comida de cachorro. Tá? Então o Zaffaroni, ele fala muito bem, o Zaffaroni tem um livro específico sobre isso, ele dá uma dica legal. Se o que motiva o sujeito a parar o crime é a possibilidade de intervenção do sistema penal, é a possibilidade dele ser pego, um alarme, a chegada do dono da coisa, do dono do carro, né, o cachorro, a polícia que chega, e aí ele foge para não ser pego, aí já não é totalmente voluntário. Aí é tentativa do crime que ele pretendia. Ok? Então eu tenho essa diferençazinha que é importante, para não fazer confusão, tá? E qual é a diferença da desistência voluntária para arrependimento eficaz? Já no arrependimento eficaz, eu já pratiquei todos os atos necessários para consumar o delito, tá? Porém, então, aí nesse caso, se eu parar e ir embora, vai consumar. Porque muitos autores viajam um pouco aí, né? Falam, não, na desistência voluntária, ele ainda tem bala na arma, e no arrependimento eficaz acabou a munição. Nada a ver. Se ele tiver uma faca, ele tem que dar quantos tiros? Tem nada a ver. O grande lance é que na desistência voluntária, eu parando, já não vai haver consumação. Enquanto que no arrependimento eficaz, eu estou numa situação tal que se eu parar, virar as costas e for embora, vai consumar. Então eu preciso necessariamente intervir para reverter o quadro. É aquilo que Nelson Hungria chamava de ponte de ouro do direito penal. É a última oportunidade do sujeito voltar ali e evitar um mal maior. Então eu dei um veneno ali para alguém e falo, meu Deus, mas ele está me devendo dinheiro, se ele morrer, quem me paga? Aí eu vou e dou um antídoto. Eu tenho que te dar um antídoto. Se eu não der um antídoto, a pessoa vai morrer. Então, nesse caso é o quê? Arrependimento eficaz, e aí eu vou responder só por uma eventual lesão corporal que aquele veneno tenha gerado, uma dor de barriga, como dizia minha avó, um desarranjo. E aí desarranjo também gera lesão corporal. E aí eu poderia responder pela lesão, mas não por tentativa de homicídio, ok? Então anotaram isso, pelo amor de Deus. Desistência voluntária e arrependimento eficaz não gera responsabilidade por tentativa, ok? Beleza. Deixa eu ver, o que mais? Então esses são os pontos mais importantes. E aí a diferença para a tentativa é a mesma coisa. Então, assim, não cabe tentativa, só para a gente reforçar aqui, não cabe tentativa, então, em crime culposo, tá? Isso eu já comentei. Não cabe tentativa em crime omissivo próprio, lembra que a gente já comentou? O que é o crime omissivo próprio? É aquele em que o tipo penal define como crime
a omissão. Então, a mera omissão já vai consumar o delito, omissão de socorro. Passei o cara tá todo mal. Que nojo, cara, todo ensanguentado e vamos embora, não faço nada. Então, nesse caso, consumou. O fato de no momento que eu podia agir, não agir, consumou o delito, ok? Pois bem, outra hipótese, já na omissão imprópria, que é aquela em que o garantidor responde pelo resultado, se não ocorre o resultado, aí ele responde pela tentativa, certo? Outro exemplo, crimes unissubsistentes. O que é o crime unissubsistente? É aquele que se consuma com um único ato, tá? Então, no mesmo ato, o cara praticou um só ato e já consumou. Então, não tem como fracionar o delito. Então, um exemplo muito comum também é o da injúria verbal. Então, você xinga o cara. Seu canalha. Aí, pronto. Então, já consumou. Não tem como você fracionar isso daí, tá bom? Idiota, retardado, inegume, a merda. Então, na primeira já consumou. Então, não há tentativa, ok? Então, beleza. Tentativa, deficiência voluntária, arrependimento eficaz. Aí chegamos no artigo 16, que é o arrependimento posterior. O arrependimento posterior, antes de mais nada, é uma causa de diminuição de pena. Então, o crime já estará consumado. Não há nada que afastar a tentativa, nada disso. O cara vai responder pelo crime consumado, tá bom? Mas eu tenho situações muito específicas ali que vão permitir a diminuição de pena. Então, se o sujeito praticou um crime sem violência ou grave ameaça, e ele repara o dano ou devolve a coisa antes de iniciar a ação penal, aí ele faz jus, vai ter direito a uma diminuição de pena, certo? Então, são elementos também cumulativos, tem que ter os três. Crime sem violência ou grave ameaça. Então, um furto, um estelionato, uma apropriação indébitazinha, tá legal? Então, eu furtei um negócio lá do meu patrão, já vi que vai dar ruim, e aí durante o inquérito, tá bom, fui eu, e devolvo. Então, lá na frente, quando eu for condenado, aí eu vou ter uma diminuição de pena, certo? Porque o crime já se consumou, tá? E aí, então, se for um crime com violência ou grave ameaça, um roubo, uma extorsão mediante sequestro, eu devolvi o que eu roubei, vai caber? Não, aí não vai caber, tá legal? E aí o artigo 16, ele fala, eu tenho que reparar o dano antes de recebida a denúncia ou a queixa. Então, para quem está começando, então, já para a gente se acostumar com alguns termos. Denúncia e queixa não é algo que se faz na delegacia, tá? Denúncia e queixa é o nome de ações penais. Denúncia é ação penal pública e a queixa é ação penal privada. Tá? Então, na delegacia, quando você é vítima de algum crime, você vai fazer um registro de ocorrência ou um termo circunstanciado. Então, ninguém mais, pelo amor de Deus, ninguém mais vai na delegacia e falar, eu vim fazer uma denúncia, eu vim dar queixa do meu vizinho. Está tendo aglomeração lá nessa época de coronavírus, não pode ter aglomeração, está fazendo churrasco e nem me convidou. Então, ninguém vai dar queixa disso, tá? Porque a queixa é uma ação penal privada a ser oferecida em juízo. Então, você faz um registro de ocorrência, você relata um fato. Tá legal? Muito bem. Márcia, tá na área. Boa noite. Ok? Então, nesse caso do arrependimento posterior, eu tenho que ter a soma desses fatores. Crime sem violência ou grave ameaça e a coisa devolvida ou reparado o dano antes de iniciar a ação penal. Beleza? Muito bem. Só um parêntese, tá? O que acontece? Lá no artigo 168, que é a apropriação indébita, eu tenho o artigo 168A, que é a apropriação indébita previdenciária, em que se criou ali uma situação de reparação do dano que afasta a responsabilidade penal do sujeito. Então, é um parênteses, não vai cair em prova, mas para quem já está formado e estiver assistindo e não lembra disso, né, então já está sendo bem aplicada a analogia em bonum partem nesses casos. Então, por exemplo, uma discussão danada no tribunal hoje, questão de gato. Então, furto de energia. E aí, furto de energia. E eu já tive caso disso, né? Então, o sujeito ali, ele repara o dano. Então, ele teve um inquérito, e ele vai na Light, foi mal, tal, qual é a minha dívida? E ele foi lá e pagou o quanto que tinha que pagar, tá? Pelo artigo 16, pelo que a gente está estudando aqui, o que ia acontecer com ele? Ele ia ser denunciado pelo furto de energia, ia ser condenado, e esse artigo 16 ia ser aplicado como diminuição de pena, beleza? Até esse momento é isso que eu tenho que saber, mas agora é só um plus, um OBS. Como lá no artigo 68,
né, ele tem uma previsão, tá, de excludente de punibilidade quando o dano é reparado antes de iniciar a ação penal, então, pô, se um empresário que recolhe o INSS, não recolhe a previdência, né, o valor referente à previdência do funcionário, e não repassa a previdência, o INSS, né, se ele repara o dano, pô, ele é beneficiado nesse sentido, ele vai ser absolvido, então, em situações semelhantes, eu também posso aplicar. Qual é o nome disso? Analogia em bonum partem. Casos semelhantes, ou seja, crimes contra o patrimônio sem violência e grave ameaça. Nessa situação, eu tenho um instituto benéfico. Eu posso aplicar esse instituto benéfico a esse caso parecido em analogia? A analogia, via de regra, não é possível no direito penal. Mas se for para favorecer, se for para beneficiar, ou seja, em vez de diminuir a pena, eu vou poder absolver o cara, posso afastar a punibilidade dele. Então, pode. Então, a analogia em bonum partem seria possível num caso desse. Tá legal? Mas esse é um OBS. Então, não precisa esquentar muita cabeça com isso, que a gente vai ver melhor isso lá em Penal 3. Muito bem. Boa, Márcia. Mas antes tarde do que nunca, Márcia. Que eu sempre digo. Pois bem. E legal, arrependimento posterior. E aí, por fim, temos crime impossível. Tá? O que é o crime impossível? Artigo 17. Abram aí no artigo 17. Então, o crime impossível é o seguinte: não se pune a tentativa quando se verificar que não era possível consumar o delito em razão da ineficácia absoluta do meio ou pela impropriedade absoluta do objeto. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos primeiro entender a lógica da coisa. A gente não estudou lá atrás que o direito penal só pode criminalizar um comportamento que gere dano ou perigo de dano ao bem jurídico? Muito bem. Digamos que eu me deparo com uma situação em que não há esse perigo de dano. O sujeito ele quer praticar o crime, ele inicia a execução, mas pelas circunstâncias não dava, o cara não ia conseguir. Tá? E isso eu vou dar exemplo, para a gente poder entender. O João Vitor perguntando, a tentativa de uma contravenção é punível? Não, bom, outro exemplo, tem vários. Não existe tentativa de contravenção, mas isso por expressa previsão legal lá do Decreto-Lei 3.088 de 41. Tá? Na prática poderia, mas a lei não pune a tentativa de contravenção. Jogo do bicho e tal, toda contravenção só é punida na forma consumada. Boa pergunta, João, eu tinha esquecido de falar aqui. Então, um crime impossível vai se dar nesse sentido. Então, os elementos da tentativa estarão presentes. Tanto é que muitos autores chamam o crime impossível de tentativa inidônea, tá? Ou seja, é uma tentativa que é ineficaz, é uma tentativa, o cara tentou, mas ele não vai conseguir... Que apareceu uma mensagem aqui. Não iria conseguir chegar à consumação. Isso pode se dar de duas maneiras. Ou porque o meio utilizado é completamente ineficaz, ou porque o objeto que recai o delito é totalmente impróprio. Então, vamos ver. Então, um meio completamente ineficaz, um sujeito que quer matar alguém com uma arma. Tá? A arma, ela é até eficaz para outras coisas, mas digamos que a arma está desmuniciada. Eu posso matar alguém com uma arma desmuniciada apertando o gatilho? Eu vou matar o sujeito, mas agora você pode fazer as suas orações, que a sua hora acabou. E aí ele vai apertar o gatilho e clique, clique. E ele vê que esqueceu de municiar a arma. Aí ele vira, fica sem graça. Te peguei, hein, malandro? Opa, que susto, hein? Rapaz, tranquilo, tá com saudade de você. E aí, ele vai responder por tentativa de homicídio? Não, porque o meio era completamente ineficaz. Ele jamais conseguiria matar alguém, né, apertando o gatilho, estando desmuniciado. Uma vez uma aluna perguntou, mas se ele pegar e matasse a coronhada? Não, aí ele já mudou a forma de usar o meio. Aí ele poderia. Ou mesmo a arma desmuniciada pode ser usada num roubo para intimidar? Pode. Né? Então, até mesmo uma arma de brinquedo, né, uma airsoft pintada ali, a mão debaixo da camisa, certo? Então, dependendo como eu vou usar o meio, qual o fim que se destina, ela pode ser eficaz. Aí eu posso responder pela tentativa de roubo, nesse caso. Mas o simulacro tem que ser eficaz também. Digamos que eu vou querer roubar alguém com uma arma de água amarela com duas antenas roxas, escrito Splash Atomic Laser, né? E ia falar, isso é um assalto. Vai tomar umas bordoadas, porque aquele meio é totalmente ineficaz. Ou então eu vou falsificar dinheiro. Crime contra a fé pública, eu vou falsificar. E aí eu falsifico nota de R$3.
ou as notas serem todas borradas. Vai se conseguir passar isso à frente? Não. Então, se o meio for totalmente ineficaz, então não vai gerar responsabilidade penal. Tá legal? Certo? Ou então, quando o objeto é plenamente impróprio. Então, exemplo clássico do sujeito que quer matar lá um fulano, invade a sua casa de madrugada, e aí, então, ele chega lá e dá 3 disparos no sujeito que estava deitado em sua cama, já era madrugada, e ele foge. Só que o que ele não sabia é que o sujeito já estava morto. Ele teve um infarto, ele já morreu durante o sono, e quando tomou os tiros, ele já estava morto. E aí é que está. Por mais que eu tente matar um morto, eu não vou conseguir, salvo o Walking Dead, que é um negócio perigoso, perigosíssimo. Tá? E aí, então, nesse caso, e é diferente daquele estudo que a gente falou sobre causalidade, lembra da causa que vai ser causa absolutamente dependente, em que, digamos que o sujeito, né, ele tomou um veneno. Então, quando eu atirei, ele ainda estava vivo. E ele vem a morrer depois por causa do veneno. Mas ele poderia ter morrido dos disparos. Então, nesse caso, o cara ainda estava vivo, é uma história de causalidade. Aí eu respondo pela tentativa. Tá? Nessa situação em que eu atiro no sujeito já morto, aí não. O objeto é completamente impróprio. Então, quando eu falo objeto, não é o pau que eu dou no cara. O objeto é o bem que sofre com um delito. Tá bom? Então, no infanticídio, que é a mãe que mata o filho, a criança, o recém-nascido, é que é o objeto do delito, tá bom? É o bem material. Muito bem. Outro exemplo também comum, uma mulher que acredita estar grávida, e aí então ela decide abortar, realizar um aborto. Tá? E aí ela vai numa clínica, né, abortiva, e chega lá, vai se iniciar o processo abortivo e vê que, na verdade, ela não está grávida. Está com gases. Tá? E aí, então, o cara vai responder por tentativa de aborto? Não. Se não tem feto ali, não há perigo ao bem jurídico tutelado. Por isso, o Zaffaroni entende que, nos casos de crime impossível, eu vou ter uma excludente de tipicidade, porque eu não tenho bem jurídico tutelado ali pela norma. Então, afasta-se a tipicidade material. E aí, então, ele não responde nem pela tentativa. Tá certo? E esse é o raciocínio, é a lógica padrão, tá, que é utilizada pelo direito penal aqui no Brasil. Tá bom? E, bom, tranquilo, certo? Alguma dúvida? Muito bem. Então, vimos na aula de hoje, falamos então sobre o iter crimes, muita atenção para identificar quando é que o sujeito começa a responder e quando não, tá legal? Falamos então de como se responsabiliza a tentativa e os casos em que essa tentativa será afastada. Então, uma desistência voluntária, um arrependimento eficaz e até mesmo num caso de crime impossível. Tá certo? Ok? Pessoal, alguma dúvida? Essa é a hora. Então, se quiserem, botem aí no chat se tem alguma dúvida. Molezinha? Tudo certo? Pessoal, então, darei por encerrada a nossa aula de hoje. Então, até porque estão esperando lá para cortar o bolo. Muito obrigado pela atenção dispensada. E, como eu falei, coloquei lá o material. Então, qualquer dúvida também podem me procurar por lá. Aqueles que não são meus alunos de hoje, foi um prazer inenarrável estar com os senhores. E dica cinematográfica da aula de hoje, eu não vou fazer isso não, mas eu vi um filme ontem tão maneiro, mas tão maneiro. Olha, há muito tempo que eu não ria tanto com uma comédia, mas vocês não vão achar em Netflix. Se chama Ser ou Não Ser. É um filme de 1941. Ele foi filmado no meio, estava rolando ainda a Segunda Guerra Mundial, e é uma paródia, se passa na Polônia. Então é um grupo de atores que se veem envolvidos ali, confundidos junto com a resistência, porque a Polônia foi invadida, né? A Varsóvia foi invadida pela Alemanha. Então é uma comédia, mas assim, incrível, feita com uma atriz espetacular, esqueci o nome dela, ex-esposa do Clark Gable, e que ela veio a falecer por um acidente de avião antes do filme estrear. Mas isso é uma outra história. E acho que vocês devem achar no YouTube ou no Submundo, Ser ou Não Ser. Pô, mas rolava de rir, muito maneiro. Chegaram as questões. Eric, muito obrigado, valeu. Ângelo, no arrependimento eficaz, pune-se até os atos cometidos.
É isso que eu falei. Desistência voluntária e arrependimento eficaz não se pune a tentativa, só vai responder pelos atos já praticados. Tá? Então, se minha mulher lá, pô, errou lá no arroz, ficou aquele arroz, juntos chegaremos lá, né? Então, vamos ver se vocês pegam aí a história. Vamos ver. E aí pô, tá maluca? Olha esse que arroz horroroso. E aí qualquer, né, marido, né, que tem um mínimo de bom gosto gourmet, vai lá e dá 6 facadas na mulher, tá? Mas aí, em determinado momento, meu Deus do céu, o que eu fiz com ela e tal? Eu pego ela e levo para o hospital. E a minha intenção era matá-la. Levo para o hospital e ela é bem atendida e ela sobrevive, tá? Eu vou responder criminalmente pelo quê? Podem colocar aí nos comentários. Eu dei 5 facadas na minha esposa na intenção de matá-la. Mas aí eu paro, caraca, poxa, que chato. Quem vai fazer o feijão agora? Eu só fiz o arroz. E aí eu levo ela para o hospital e ela é socorrida e sobrevive. Eu respondo criminalmente pelo quê? Botem aí. Tempo! Anique, valeu. Anique, tentativa. Ângelo, lesão. Eric, tentativa. Kevin, lesão. Temos uma divergência aqui. Então, o que eu falei? No caso de desistência, ó, Reginaldo, tentativa. Então, olha só. Ela não morreu, mas ela não morreu por um fato alheio à minha vontade ou porque eu agi para ajudá-la e para evitar a morte? Porque eu agi. Então, nesse caso, houve o quê? Um arrependimento eficaz. Se ela morresse, seria um arrependimento ineficaz. Aí eu respondo por homicídio. Beleza. Mas como eu consegui impedir a morte, não aplica a tentativa. Anotem isso em letras garrafais, tá? Eu vou responder pelo quê? Por lesão corporal, violência doméstica. Vou responder pelas facadas, mas não por tentativa de homicídio. Por quê? Porque o fato não se consumou, não por um fato alheio à vontade, mas pela vontade minha. Ih, Daiane, Andréia, Márcia, errou todo mundo, tá? Então, desistência voluntária e arrependimento eficaz, o resultado não ocorreu porque eu impedi, porque eu não quis, consegui impedir, então não há tentativa. Respondo apenas pelos atos já praticados. Ok? Show? Entenderam? Beleza? Muito bem. Então, valeu, galera. Não, PK3. O momento de errar é esse. É melhor errar aqui do que com o juiz e ferrar o teu cliente. Então, a hora de errar é essa. Valeu, Daiane. Obrigado. Show. Galera, valeu. Obrigado pela atenção aí. Show de bola. E quinta-feira que vem tem mais. Quinta-feira que vem falaremos sobre dolo e culpa. Tá bom? Mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar com os senhores. Grande abraço. Valeu.